O tema do nosso estudo de hoje, irmãos, é desmascarando a apostasia e expondo os falsos mestres. Judas, ele escreveu um livro, e esse livro é uma verdadeira advertência. Uma verdadeira advertência. E nesses versículos que nós vamos ver nessa noite, Judas ele estava colocando a igreja em um alerta vermelho, e nós vamos entender por quê. Qual que foi o perigo apontado por Judas aqui? O primeiro perigo que nós devemos deixar claro que foi apontado por Judas é a apostasia. Olha lá no versículo 3 e depois no versículo 4, quem tiver aberto aí. Versículo 3, Judas ele começa dizendo como? Com qual palavra? Amados. Aí depois ele fala, tive por necessidade. Então, ou seja, amados, foi necessário, é necessário, e depois ele continua. Qual que é a próxima palavra? Exortar-vos. Então, amados, tive por necessidade, é uma necessidade, exortar, e depois ele diz, a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. No versículo 4, ele continua dizendo, por que que ele teve por necessidade, tive por necessidade escrever, exortar, para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziam alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, Judas dizendo. A minha necessidade de escrever é porque isso estava acontecendo. Se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Como que eram esses homens? Homens ímpios. Homens que convertem em dissolução o quê? A graça de Deus. Homens que negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então o que Judas está relatando sobre como eram os falsos mestres, como eram esses apóstatas? Aqui no versículo 4 ele dá várias características marcantes de homens falsos, homens apóstatas. Homens que estavam atormentando a igreja. E Judas aqui então está dizendo que esses homens eram sutis. Homens sutis, que entram aos poucos, com toda a delicadeza possível. Homens preditos, homens ímpios, e o pior, homens que pervertem a graça de Deus, homens que negam o senhorio de Cristo. Então, as características dos apóstatas, dos falsos, apresentados por Judas, são essas. Então Judas depois ele vem e diz, o que vai acontecer com esse tipo de pessoa? O que vai acontecer com esses falsos, com esses apóstatas, com esses homens que pervertem a graça de Deus, homens que negam o senhorio de Jesus Cristo. No versículo 5, olha o que Judas continua dizendo para nós. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, Judas dizendo à igreja, eu só quero trazer para a lembrança de vocês uma coisa que vocês já sabem. Que havendo o Senhor salvo um povo, quem que era esse povo? Israel. Tirando-o da terra do Egito, o que o Senhor fez depois? Destruiu os que não creram. Então nós vemos que Judas ele começa a dar exemplos do que vai acontecer com esses apóstolos. O primeiro exemplo é justamente esse. Esses apóstolos são como os israelitas. São como os israelitas incrédulos, que depois veio a destruição sobre eles.
Versículo 6. Outro exemplo de que Judas nos dá, como esses homens, do que esses homens enfrentarão no julgamento iminente. Esses homens são como os anjos, mas aqui ele está falando dos anjos que não guardaram o seu principado. O que eles fizeram? Deixaram a sua habitação. Então aqui ele está falando dos anjos caídos. Apóstatas são como os israelitas incrédulos, e agora ele está dizendo, são como os anjos caídos. São como os anjos caídos que deixaram a sua própria habitação. E qual que é o fim desses anjos? Foi reservados a eles a escuridão e prisões eternas, até o dia do juízo, até aquele grande dia. Nós estamos vendo aqui, irmãos, como que é sério, como que é grave a consequência daqueles falsos, dos apóstolos. E Judas aqui está nos alertando. Terceiro exemplo que Judas nos dá do que vai acontecer com esses apóstolos e de como eles são. Eles são como as cidades imorais das planícies. Olha no versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra. São comparados como a Sodoma e Gomorra, que eram cidades circunvizinhas. Cidades que foram entregues ao quê? À fornicação e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 3 exemplos do que vai acontecer com os apóstolos, com os falsos mestres. Só que nós vemos que Judas aqui ele apenas citou coisas que aconteceram, né, exemplos do Antigo Testamento. Mas como são os apóstatas, então, o que será deles na era da igreja? No Novo Testamento, vamos ver? Judas descreve nos versículos 8 ao 16, nós não vamos seguir de uma forma mais pormenorizada, igual nós fizemos, mas nós vemos que, primeiramente, Judas ele descreve o crime desses apóstatas, e depois Judas descreve a condenação que eles vão ter. E então, do versículo 8, Judas começa dizendo que esses homens cometeram 4 crimes ao se apostatarem. Primeiro, esses homens são poluidores. No versículo 8, o que fala que esses homens fazem? Na metade do versículo, contaminam a sua carne. Então são falsos apóstatas que poluem, que contaminam. Nesse versículo 8 ainda nós encontramos outra coisa que eles cometem. São orgulhosos. Por quê? O que está dizendo aqui? Rejeitam a dominação. São orgulhosos. Outro crime que esses apóstatas cometem, são venenosos. Por quê? O que eles fazem? Vituperam as dignidades, né? As dignidades. E os apóstatas são presunçosos. Por quê? Porque eles são semelhantes aos adormecidos. Presunção mesmo, nada vai acontecer. As coisas estão andando bem, então andam desta forma, poluidores, contaminando a carne, orgulhosos porque rejeitam a dominação, venenosos porque vituperam as dignidades e presunçosos porque andam semelhantes aos adormecidos. Só que Judas, ele aqui ainda não terminou de descrever os falsos, o crime dos falsos mestres. E aqui nós vamos entrar num ponto muito importante. Por que nós estamos estudando isso? Por que nós estamos falando de tudo isso até este momento, né? Por que nós estamos, por exemplo, estudando e devemos estudar Judas? Parece que nós não enfrentamos o mesmo problema que Judas estava enfrentando lá atrás, né? Na realidade nós estamos, né, irmãos? Estamos.
E é de se preocupar, e é muito de se preocupar, a falta de discernimento dos cristãos em relação aos pregadores que ouvem, tanto na TV, na literatura, nos livros, seja onde for. É preocupante, irmãos. Pregam muitas vezes o que não é certo. Pregam muitas vezes o que vai contra as Escrituras. Nós, nos domingos de manhã, nós falamos sobre a perseverança dos salvos, falamos sobre a certeza da salvação, e muitos não creem nisso. Muitos têm andado uma vida de uma forma conturbada. Por quê? Porque homens, digo falsos, têm anunciado isso. E coisas piores. Quem está vindo no domingo de manhã está tendo um exemplo mais claro, né, de uma doutrina fraca que as pessoas têm pregado e do que nós temos falado de uma forma bem detalhada, com bastante preocupação sobre o que as Escrituras nos traz. Porque nós estamos vendo, irmãos, que a apostasia é real hoje. A apostasia é real e nós não estamos nos atentando a isso. Há igrejas, não falo nem igrejas, mas seitas que não pregam o nome de Cristo. São como esses. Rejeitam. Judas está falando aqui. Eles rejeitam o nosso Senhor Jesus Cristo no versículo 4. E são seitas grandes. Está abocanhando, levando pessoas e pessoas ao inferno. A apostasia, então, é real e nós precisamos ficar atentos. A igreja do Senhor precisa estar atenta. E como? Judas nos mostra. Como é que são esses falsos mestres? Olha no versículo 11. Judas, ele usa de algumas ilustrações para mostrar como eles são, o crime hediondo dos falsos mestres. No versículo 11, os falsos mestres é apresentado como indivíduos, e esses indivíduos infames na história, que foi preservada nas Escrituras para o nosso conhecimento. Homens falsos se assemelham a homens infames do passado, como Caim. Olha no versículo 11. Porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então nós estamos vendo aqui uma imagem de homens apóstatas sendo comparados a homens infames preservados nas Escrituras para o nosso conhecimento. No versículo 12 e 13, nós vemos que os falsos mestres se assemelham a imagens inconsistentes. Como? No versículo 12, diz que eles são como nuvens sem água. Versículo 12. São nuvens sem águas. São como árvores sem frutos. Ainda no versículo 12, árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Como essas pessoas se parecem. No versículo 13 ainda diz que são semelhantes a ondas impetuosas do mar, por isso nós falamos que são orgulhosos e não, que rejeitam, na verdade, a dominação. Por quê? São como ondas furiosas, ondas impetuosas. E ainda no versículo 13, também nos é dito que eles são como estrelas errantes. Estrelas errantes. Vamos voltar ao versículo 11. Quando nós vimos que esses homens se assemelham aos indivíduos infames,
Observe como que Judas começa esse versículo 11. E ele diz: ai deles. Os irmãos se lembram de quem disse algo semelhante a isso? Jesus Cristo. Jesus proferiu frase semelhante: ai de ti, Corazim e Betsaida. Ai deles. Então parece Jesus falando, não é? Judas dizendo. Ele aqui está anunciando o divino julgamento que aguarda esses falsos mestres. Então ele pronuncia as severas consequências do fato deles terem abandonado a verdadeira mensagem do Evangelho. Judas diz: ai deles. Que palavra trágica, né? E por quê? Judas quer que nós saibamos que os falsos mestres têm um histórico. E para nos mostrar o que eles fizeram, Judas vasculha o livro da história de Israel e traz ilustrações para nós de indivíduos infames. E essas ilustrações nos mostram o que os apóstatas fizeram. Quando diz que eles entraram pelo caminho de Caim, quando eles correram avidamente pelo prêmio de Balaão, quando eles pereceram na contradição de Coré. Então ouça com atenção, irmãos. O erro dos falsos mestres na época de Judas foi este. Eles fizeram uma série de escolhas erradas. Eles não apenas rejeitaram a verdade de uma vez só, mas como que eles a fizeram? De uma forma sutil, lentamente e com sutilezas. Eles não receberam a verdade da palavra de Deus com fé. Quando diz que eles entraram pelo caminho de Caim, versículo 11, porque entraram pelo caminho de Caim, o que Caim fez? Gênesis 4, versículo 3 e 5, qual que era o caminho de Caim? Caim foi um homem rebelde, foi um homem desobediente. Versículo 3 diz: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o versículo 5 diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Obstinado, em vez de arrependido, o que este homem fez no versículo 5, na parte B desse versículo? Irou-se. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, um homem endurecido, em vez de ensinável. Semelhante ao que nós lemos aqui em Judas, rejeitam a dominação. Versículos 6 e 7, o que o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Mas mesmo assim, no versículo 8, Caim foi um homem violento, em vez de amoroso. Não dominou o pecado do desejo que já há sobre ele. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E depois disso, Caim ainda foi defensivo em vez de complacente. No versículo 9. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E o que ele disse? Sei. Sou eu o guardador do meu irmão, presunçoso. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Então Caim foi amaldiçoado em vez de ser abençoado. Versículo 11. E agora maldito és tu desde a terra que abristes a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Como que os falsos mestres são como Caim?
Primeiro, Caim foi assassino. Ele assassinou o corpo de Abel. Os falsos mestres fazem o que hoje? Assassinam almas. Os falsos mestres assassinam almas hoje. E como que eles fazem isso? Pelas coisas que ensinam as pessoas. Pelo erro que ensinam. Qual era o problema de Caim? Primeiramente, nós vemos que Caim ele não se importava com o que Deus queria. Na realidade foi isso. Ele não se importava com o que Deus queria. Aparentemente, Caim sabia que Deus exigia um sacrifício de sangue. Mas ele não se importou. O que Caim pensou? Vou fazer o que eu quiser, vou fazer da forma que eu quiser. E isso será o suficiente. Seria como se dissesse, não acredito na ideia da redenção pelo sangue. Muitas vezes achando, inclusive, e muitos acham isso, que é uma questão de ética. Que se você for um homem bom, que se você fizer o que é certo, Deus vai aceitar. Nós devemos ouvir e estar atento, irmãos. Caim conhecia a verdade. Qual foi a opção de Caim? Rejeitar a verdade. Ele optou por rejeitar a verdade. E há muitos pastores, há muitos pregadores, muitos que anunciam nas igrejas liberais de hoje, que são exatamente como Caim. Caim rejeitou a exigência de Deus de um sacrifício de sangue. Falsos mestres fazem isso hoje. Negam que a morte de Jesus tenha sido uma expiação substitutiva pelo pecado. Quem eles dizem que Jesus era? Há seitas que pregam que Jesus era apenas um mártir, ou que ele era um anjo, que ele não é um salvador do pecado, ou que ele não é um Deus, que o pecado não existe, que o inferno não existe. Só que nós vemos que Caim é o exemplo. Ele é o nosso exemplo. Muitos apresentam Jesus dessa forma, de maneira superficial. E em relação a Balaão, Judas 1:11. Correm avidamente após o erro de Balaão. Eles foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem que era Balaão? O rei de Moabe, Balaque. Ele não queria que os israelitas tomassem a terra de Canaã. Por isso, contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Mas em vez de amaldiçoar, o que ele fez? Abençoou. Proferiu uma bênção da sua boca. Nossa, então esse Balaão parece ter sido um cara legal, né? Esse não é o fim da história. Você se lembra do que os israelitas fizeram com os moabitas? Números 31:9. Os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todos os gados e todos os seus bens. Eles levaram as mulheres moabitas para o acampamento deles. Os israelitas cometeram imoralidade e idolatria em Baal-Peor. E por que eles fizeram isso? Balaão não amaldiçoou eles. E então, adivinha o que ele fez? Vou persuadir. Vou enganar. Persuadiu a mulher de Moabe e Midian a seduzir os israelitas. E o seu plano maligno fracassou? Deu certo. Deu certo. Versículo 16. E eis que estas foram as que, por conselho de Balaão,
deram ocasião aos filhos de Israel para transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então Balaão convenceu os israelitas de que não havia problema nenhum comprometer, não havia problema nenhum transgredir pequenas regras do Senhor. Não havia problema. Vamos fazer desse jeito aqui. É melhor. E a maior convicção, acredito eu, afinal, era o povo escolhido de Deus, o que Deus vai fazer com vocês? Vão em frente, pequem, porque nada vai acontecer. Há falsos mestres hoje em dia que ministram em nome de um profeta, que estão disponíveis para quem der o maior lance, pedem que as pessoas enviem dinheiro, embora nunca admitam, eles estão no ministério pelo que podem ganhar com isso. Muitos estão no ministério pelo que podem ganhar, pelos proveitos que podem obter, para encher o bolso, assim como Balaão. São como os de Coré, pereceram na contradição, na rebeldia de Coré, ou seja, contra a palavra. Coré, ele se rebelou contra a palavra de Deus. Quem que era Coré? Levita, primo de Moisés. Agora veja isso. Caim ignorou a ordem de Deus. Balaão tentou burlar, comprometer a ordem de Deus. O que Coré fez? Desafiou. Coré desafiou a descancaradamente se rebelou contra Deus. Como? Olha lá em Números 16, versículo 1 e 3. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Convenceu esses 250 homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Coré tinha inveja da liderança de Moisés e de Arão. Então ele os desafiou publicamente. Ele se rebelou contra eles e, na verdade, o que ele estava dizendo aqui? Não precisamos de sacerdotes. Não precisamos de Moisés. Então, de acordo com esses versículos, eles acreditavam que toda a congregação era santa. Eles acreditavam que todo o povo podia entrar na presença de Deus sem um sacerdote, sem um mediador. E o que aconteceu? 250 homens concordaram com Coré e se ajuntaram nessa rebelião. E olha lá no versículo 31 e 35. E aconteceu que, acabando ele de falar todas as palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam:
para que não nos traga a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Deus abriu a terra, engoliu Coré, enviou fogo e destruiu os 250 rebeldes. Qual que é a aplicação para nós aqui? Irmãos, Coré é um exemplo claro, clássico, de um ensinamento popular hoje em dia. Coré é exatamente como aqueles que hoje não acreditam que o homem é pecador e que precisa de um Salvador. Desafiam. Coré é como aqueles que ensinam a paternidade de Deus, ou seja, que todos os homens podem se aproximar de Deus, porque Deus é um Deus de amor. Seja por meio de todos os tipos de religiões. Quem já ouviu falar isso? Deus é um só. Deus é um só. Então falam aí que todos podem se aproximar de Deus, seja por meio de Jesus, seja por meio de Mohammed, seja por meio de Buda ou qualquer outra coisa. Deus é um Deus só. Irmãos, estão fazendo como Coré fez. Ensinando algo que não é verdade. Ensinando uma paternidade, uma suposta paternidade de Deus para todos os homens, que todos podem se aproximar. É fato e é claro que Deus aceita todo mundo. Ele é amoroso, mas não é dessa forma. Aqueles que rejeitam a Cristo vai para o inferno. Vamos falar de uma forma direta, irmãos. Aqueles que rejeitam a Cristo vai para o inferno. Vai ser condenado. E não caia na conversa de que Deus é um Deus amoroso e que não vai mandar ninguém para o inferno. Segunda Timóteo 2:5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então Jesus está dizendo para nós, Judas na verdade está dizendo para nós, e fazendo um paralelo do que Paulo diz a Timóteo, ele quer que nós saibamos que os falsos mestres se assemelham a esses indivíduos infames do passado. Se não milita corretamente, não está militando legitimamente. Não está falando em nome do Senhor. Os falsos mestres se assemelham também a imagens inconsistentes. Olha o versículo 12 de Judas. Estes são, o versículo começa, né? Estes são o quê? Nós vamos entrar aqui. Quem já ouviu a frase que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Nós vamos entender por quê. Judas concorda com isso. Por quê? Judas aqui ele começa a pintar quadros, imagens com as palavras. Imagens, com essas palavras e palavras uma logo atrás da outra. E ele começa a dizer, é assim que os apóstolos, é assim que os falsos mestres são. Os falsos professores se assemelham a imagens inconsistentes. E aqui no versículo diz que estes são manchas em suas festas de amor. Festas de amor. Vamos entender aqui. O ponto alto da semana para o cristão era o dia do Senhor. Eles se reuniam semanalmente nas casas para uma grande refeição e confraternização. Lembra lá de Atos, no início da igreja? Eles se reuniam para essa grande refeição com fraternização. Tanto os ricos quanto os pobres se reuniam. E talvez essa fosse a única boa refeição da semana para alguns. E era um momento de compartilhar, chamado festa do amor. A comunhão era observada no final dessa refeição. Só que Judas nos diz
que esses eram manchas nessas festas. Manchas. E nós sabemos que as festas de amor podem ser adulteradas, podem ser abusadas. Como? Olha lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 e 22. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Aqui Paulo está dizendo sobre a ceia. Uma festa. Uma festa. Mas era uma festa que estava sendo adulterada. Estava sendo abusada. E adivinha quem estava participando dessa festa? Os falsos. Os falsos. E Judas adverte, voltando no versículo 12, na parte B desse versículo, o que esses homens estavam fazendo? Banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmo sem temor. Então o que eles estavam fazendo? Comendo um verdadeiro banquete, se preocupando só com eles mesmos, alimentando eles mesmos. E de que forma? Sem medo algum, sem preocupação nenhuma. E essa palavra banquetear, significa alimentar. Essa mesma palavra no original foi usada em Atos 20 e 28. Que é a mesma palavra usada para apacentar. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, para alimentar a igreja de Deus. E ele resgatou com seu próprio sangue. O que esses homens estavam fazendo? Alimentando eles mesmos, sem temor. Quando na verdade nós vemos que nós devemos alimentar quem? A igreja de Deus. Para descrever o que esses pastores devem fazer, esse versículo diz: alimente as ovelhas. Mas o que os falsos fazem? Alimentam a si mesmos. E usam outras pessoas para satisfazer os seus próprios desejos. Irmãos, está muito distante de nós? É por isso que Judas os chama de manchas. São como manchas. E quando ele usa essa palavra mancha, ela pode significar também que são como rochas, como pedras afundadas. É como se nós fizéssemos o seguinte: quem aqui já tentou colocar um barco, levar um barco para água rasa, onde tem um monte de pedra afundada? Consegue? Não vai conseguir. Então esses homens eram dessa forma. Se assemelham a essa imagem de rochas afundadas, manchas. Judas também, ele pinta uma outra imagem de como são. E ele diz no versículo 12, nuvens sem água. São nuvens sem água. Quando você vê uma nuvem, especialmente uma nuvem preta, o que você imagina? O que você pensa? Chuva, né? Vem chuva, vai cair água. Normalmente a gente fala isso, né? Vai cair água. Mas os falsos mestres são como nuvens sem água. Você os vê, você acha que eles vão te nutrir, você acha que eles vão te alimentar, mas tudo que eles fazem é o quê? Esconder o sol. Tudo que eles fazem é apenas esconder o sol. Eles não satisfazem o seu coração sedento da palavra de Deus. Eles aumentam as suas esperanças com promessas vãs. Já ouviram? Aumentam as esperanças com promessas vãs. São homens que afirmam ser iluminados, poderosos. Profetas, apóstolos, né? Homens que dizem ser iluminados, pensadores,
homens avançados, um grau de espiritualidade maior que o de muitos. Mas no final, as suas palavras são como? Nuvens sem águas, ocas, sem conteúdo, vazias. E quantas pessoas, irmãos, vocês conhecem que vão em uma igreja semana após semana e saem sem receber 1 grama sequer de alimento espiritual da palavra de Deus? Quantas pessoas vão dia após dia, semana após semana a uma igreja e saem de lá sem receber 1 grama da palavra de Deus verdadeira? Versículo 12 ainda continua, Judas nos dando uma outra imagem, são como árvores murchas. Estéril, né? Uma árvore frutífera estéril é uma decepção, não é? Uma árvore que é para dar fruto e é estéril, decepção. Para quê? E o que Jesus disse? Pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Mas os falsos mestres são estéreis, são infrutíferos. E no final o que vai acontecer? Vão ser arrancados pela raiz. Vão ser desarraigados do julgamento de Deus. No versículo 13, outra imagem. São ondas furiosas, impetuosas. Ondas furiosas, impetuosas. Quem aqui já foi numa praia oceânica? E já caminhou na praia? Você já notou o que a maré traz? Muitas vezes. O que a maré traz? Sujeira. Na maioria dos casos a maré traz sujeira. Além das conchas, traz muito lixo. As ondas, o que elas estão fazendo? Estão regurgitando, né? Estão regurgitando a bagunça na praia. Elas deixam para trás um entranhado de algas, troncos, lixos, e traz. E Judas diz que os apóstolos são dessa forma. O versículo 13 diz que eles escumam. O que esse versículo está dizendo? Eles escumam as suas mesmas abominações. Olha aí. Eles escumam, ou seja, eles estão espumando. Quando tem lixo, espuma, né? Eles estão espumando da sua própria vergonha. Repetidamente, como a maré, os apóstolos promovem a sua mensagem idólatra. E se você ouvir algo repetido, é o que pensam, muitas e muitas vezes você pode estar inclinado a pensar que é verdade. Usam da repetição. Se você ouvir muito algo repetidas e repetidas vezes, para até que você pense, tenha certeza de que aquilo é verdade. E o fato é que muitos são cativados pela mensagem repugnante dos falsos mestres por causa disso. E versículo 13 continua dizendo que são estrelas errantes. Quando nós falamos de estrela, nós estamos pensando em quê? Planetas, né? Planetas, porque as estrelas são os planetas. Mas Judas aqui ele não está falando de planetas, mas ele está falando do quê? São como se fossem estrelas cadentes. Por quê? Como assim? Como estrelas cadentes. Quem já viu uma aqui? Como que a estrela cadente faz? Ela fica lá no céu brilhando? Brilha por um pouco e desaparece. Some. Então essas estrelas cadentes que se lançam pelo céu, presentes em um momento, mas são engolidas pela escuridão no momento seguinte. Os falsos mestres fingem ser luz. Eles acham que são legítimos, mas isso tudo não passa de fingimento. E olha as consequências. Final do versículo 13. Para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então o que está reservado aqui?
a negrura das trevas. É o que acontece com as estrelas cadentes, né? Somem nas negruras das trevas. Então, eles estão reservados à negrura das trevas. Nesses 2 versículos, Judas nos dá uma imagem rápida e ousada dos homens que ele está castigando. Eles são tão perigosos quanto as rochas afundadas, tão egoístas quanto os pastores pervertidos, tão inúteis quanto as nuvens sem chuva, tão mortos quanto as árvores estéreis, tão sujo quanto o mar espumoso e tão certos da desgraça quanto aos anjos caídos. Essa mensagem de Judas, irmão, serve como um chamado à vigilância e ao discernimento. Nós devemos examinar de perto o que nós ouvimos, o que nós lemos, garantindo que nós permanecemos firmes na palavra de Deus, na verdade da palavra de Deus. A apostasia, como nós vimos no final aqui, em todos os outros versículos, ela pode se disfarçar. Ela pode se disfarçar. Mas, com a orientação que nós ouvimos neste momento, nós somos capacitados a reconhecer, somos capacitados a resistir às influências destrutivas, às sutilezas, mantendo-nos fundamentados na fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.